Hoje vamos dar uma olhada em um dos poucos notebooks RTX 4060 disponíveis no Brasil que entrega o real desempenho da RTX 4060, o Avel Storm Go, que prioriza dois pontos muito importantes para os gamers, a tela e o desempenho. Na data de publicação desse vídeo, o Storm Go está saindo na casa dos R$9.000, acompanhado do i7 13700HX e 16 GB de RAM. Mas eventualmente ele também aparece com o dobro de RAM, no caso 32 GB de RAM, pelo mesmo preço. E para ficar sabendo quando aparecem essas promoções, basta acessar o boletano.com, a nossa comunidade de promoções. Por mais que ele seja um notebook caro, dentro do mundo dos notebooks RTX 4060, ele ainda é um dos menos caros. Mas para chegar nesse menos caro, pessoal, obviamente, tinha que ter algum corte. E o primeiro desses cortes começa no acabamento e na construção. Ele não é aquele notebook com acabamento premium, a construção é em plástico e somente a tampa será em alumínio. Mas apesar disso, ele tem uma construção rígida e é cheio de LEDs RGB na parte da frente e na parte de trás, que você pode ajustar tanto a cor como o efeito, o que acaba servindo também de certa forma como maquiagem, né, para ele ficar um pouquinho mais bonitinho, porque ele não é daqueles notebooks assim com um design mais moderno. Além disso, ele é aquele notebook de 16 polegadas trambolhão mesmo, pessoal. Ele é daqueles notebooks maiores. Então, portabilidade não é o foco, até porque o Storm Go suporta water cooler. Isso acaba adicionando mais espessura e peso ao notebook. Então, ele vai ficar ali na média entre os notebooks de 16 e 17 polegadas, com 2,5 kg, ou seja, não será um notebook levinho. Agora, chegando em um dos pontos fortes, a tela é uma das partes mais interessantes do Storm Go. Aqui a gente tem 16 polegadas, formato 16x10, resolução Quad HD, 240 Hz e 500 nits. Agora, essa é uma daquelas telas mais voltada para os gamers e não exatamente para os profissionais. Mas claro, a depender do nível de exigência, também vai atender. E infelizmente aqui a gente não tem o Advanced Optimus e o G-Sync, mas temos o Mux Switch. O teclado já é conhecido nosso, é aquele clássico teclado de membrana RGB da Avel, que eu considero mediano na digitação, já que as teclas são um pouquinho bambas. Já o touchpad eu gostei mais, aqui a gente tem uma textura lisa e um clique não tão pesado. Agora esse clique, infelizmente, é um pouco alto. Os alto-falantes localizados na parte de baixo também não são um ponto forte, Nem a qualidade é muito boa, nem o volume é dos mais altos. E como aqui a gente tem um notebook que é barulhento nos jogos, e os alto-falantes também não são muito altos, pode ser que você tenha dificuldade de usar os alto-falantes enquanto você joga. Ou seja, de qualquer forma, a melhor coisa aqui será usar um fone. Por dentro a gente tem 2 slots M2 e 2 slots de RAM, já estamos no DDR5, mas infelizmente o SSD de fábrica não tem a velocidade dos PCI Express 4.0. Não que isso faça uma diferença absurda na prática, quase ninguém percebe a diferença de um para o outro na verdade, mas os concorrentes já estão migrando aí para os SSD PCI Express 4.0 de alta velocidade. A bateria também é um ponto fraco, mas digamos que já é uma característica da Avel, uma coisa que a gente já espera, porque são poucos notebooks da marca que tem uma boa duração. Ele me deu 2 horas e 57 minutos no uso leve durante streaming de vídeo, isso no modo gaming, com os LEDs desligados e o Optimus ligado. Mas aqui vale algumas observações. Muita gente acaba comprando um notebook sem sistema operacional, instalando tudo sozinho. Isso não ajuda muito na questão da duração de bateria, porque não é todo mundo que sabe fazer otimizações. E além disso, como aqui a gente tem um notebook da Tongfeng, e os softwares e tudo mais de controle, o painel de controle, de customização, quem faz é a Tongfeng, a Avel também não tem muito controle em relação a isso. Muitos fabricantes adicionam várias otimizações para ajudar nessas questões. Quando você desconecta a fonte do notebook, reduz a taxa de atualização, desliga todos os LEDs, muda o modo de desempenho, tem várias coisinhas que acontecem, e não necessariamente vai acontecer aqui tudo isso que acontece com outros fabricantes. Porque o ideal justamente é que você não tenha que fazer nada, porque o usuário comum não vai querer fazer nada, não vai saber como fazer, o que fazer. Então o ideal é que o fabricante já te entregue tudo prontinho, tudo otimizado para que você tenha a melhor duração. A webcam, infelizmente, é 720p e também não é das melhores. Vocês podem ver que a imagem está com bastante ruído, mesmo que em uma situação que a iluminação não está tão baixa assim para ter esse ruído todo. Porém, ele tem desbloqueio facial pelo Windows Hello.
Na conectividade, faltou um pouco de organização. Não que a seleção de portas seja ruim, ela é boa, mas as portas não têm nenhuma sinalização, né? Não fica escrito o que é o que. A porta USB-C, por exemplo, não sinaliza que ela é Thunderbolt, assim como os conectores do fone e do microfone, que você não sabe qual é qual. Na parte de trás, a gente vai ter algo que poucos irão usar, que é o conector do water cooler. Eu já testei esse water cooler, só que em outra versão do Stormer, né? Só que ele é difícil de achar estoque e acaba também sendo uma compra muito mais de paixão do que de praticidade. Porque você basicamente transforma seu notebook em um desktop, né? Você vai ficar mais preso à sua mesa. Ou seja, como eu falei, é uma compra muito mais para quem ama a tecnologia do que quem quer um acessório que vai facilitar a sua vida. E finalmente chegamos na melhor parte desse notebook, além da tela, né? Que é o desempenho. De fábrica, como já falado, ele veio com o modo turbo já habilitado, mas como essa é uma unidade de teste da Avel, né, que eles me emprestaram, pessoal, eu não sei se esse realmente é o modo de desempenho padrão do consumidor final. Justamente porque, geralmente, os notebooks não vêm já com o modo turbo, né? E sim com o modo padrão, que no caso desse notebook chama modo game. De qualquer forma, para atender todos os cenários, eu testei nos dois modos de desempenho, né? Tanto no modo turbo quanto no modo game, né? Todos os benchmarks, todos os testes. Lembrando que a Avel também tem um modo personalizado que você consegue mexer nos powers tanto do i7 13700HX como da RTX 4060, né? Também consegue mexer nos limites de temperatura, velocidade das ventoinhas, enfim, bastante coisa. No teste do processador, ele ficou na segunda colocação aqui da nossa lista. Poderia até ter ido mais longe, mas ele fica limitado pela temperatura do processador, né? Quando ele atinge o limite de temperatura, o power acaba ficando, né, limitado também. Com certeza, se a gente tivesse aqui o water cooler conectado, ele teria temperaturas melhores e ele sairia ainda bem melhor nesse benchmark. Nesse teste, o modo personalizado não mostrou, né, um resultado diferente, por isso que eu nem adicionei aí na lista, pessoal, porque acontece a mesma coisa. Se você liberar o power totalmente, ele vai atingir o limite de temperatura e o power vai ficar em 90 watts. Né? Então, nesse caso aqui, não importa, né, qual modo de desempenho que você vai usar, ou o turbo ou o personalizado. No teste de renderização de vídeo, ele tem um resultado muito interessante. Aqui a gente já começa a ver que ele está acima da concorrência no desempenho, né, ficando superior, né, a outros notebooks equipados com a RTX 4060. E isso se repete nos jogos. Aqui temos finalmente um notebook que chega próximo do power máximo da RTX 4060, com até 130 watts no modo turbo, e ainda consegue manter um power de 50 watts ou mais no processador em paralelo. Para vocês terem noção, o Legion Slim 5i, que foi um dos últimos notebooks RTX 4060 que eu testei, mesmo usando seu modo turbo, mexendo em tudo, ele conseguia no máximo ficar nos 100 watts. E olhe lá, na maioria dos jogos ele não conseguia nem passar dos 80, dos 90. E como era de se esperar, ele colocou o Legion Slim 5i RTX 4060 para comer poeira em alguns jogos na resolução Quad HD. No GTA V a gente teve um desempenho 30% maior, né, que não é pouca coisa, para vocês verem como o Legion Slim tem gargalo. No Forza a gente também teve uma bela diferença, na casa dos 20% em relação ao Legion. E no Horizon Zero Dawn também tivemos vitória, né? Não tão grande como os outros jogos, né, mas também uma boa diferença na casa dos 10%. Só no Assassin's Creed e no Red Dead que a diferença foi pequena, ou próxima aí praticamente no empate. Porém, a gente pode observar um outro detalhe, né? Ele teve um 1% low bem melhor do que os outros notebooks. Ou seja, o gameplay tende a ser mais estável e ter menos engasgadas aleatórias. Na refrigeração, ele não faz feio, mas também não é aquele notebook redondo. Mesmo com os powers altos, ele conseguiu deixar o processador abaixo dos 90 graus, na maior parte do tempo. Porém, a RTX 4060, devido ao power alto, principalmente no modo turbo, pode atingir o limite de temperatura eventualmente. E ele não é um notebook gamer silencioso. Aqui a gente fica na categoria dos que fazem mais barulho, tanto no seu modo game como no seu modo turbo. Apesar disso, o teclado fica frio e não incomoda, tanto na barra de espaço como nas teclas WASD. A boa notícia é que no modo personalizado você pode amenizar essa situação, né? Tirando um pouco do power da CPU e da GPU e ajustando a velocidade das ventoinhas, né? Ou seja, você vai abrir mão de um pouco de desempenho para ter menos barulho.
Agora, um ponto que eu achei que seria um problema, mas não foi a fonte de 230 watts. Mesmo com essa potência, ele ficou com consumo abaixo, né, do limite e eu não tive o problema, né, de descarregamento da bateria. Só que vale ressaltar que quem comprou esse notebook e conseguiu comprar o water cooler, pode ser que tenha o problema, porque com o water cooler você vai conseguir liberar um power ainda mais alto, né, e mais power, mais consumo, e aí pode ser que nessa situação você atinja o limite aí de consumo da fonte. Qual é a consequência disso, né? Geralmente os notebooks que passam, né, do consumo máximo ali da fonte ou chegam próximo, o notebook acaba perdendo aí, né, sua bateria, né, gastando bateria, mesmo com a fonte conectada no notebook. No mais, pessoal, eu sei que esse vídeo era para ter saído muito tempo atrás, né, só que eu tô evitando de sair comprando todos os notebooks, né, porque quando eu compro notebooks muito caros, principalmente os notebooks que são caros e têm uma avaliação ruim, eu acabo aí perdendo uma grana boa, né, na venda, na revenda, né, que a maioria dos notebooks eu acabo comprando. Que, felizmente, não foi o caso desse. Esse aqui, a Avel me emprestou, e aí eu não vou ter esse problema. Desde o lançamento, acabou que o Storm Go teve uma boa queda de preço. Ele estava custando na faixa dos R$10.000, agora está na faixa dos R$9.000. E unido a isso, eventualmente, você também tem a promoção dos 32 GB de RAM, né? Ao invés de vir com 16, ele vai vir com 32, custando aí mais ou menos a mesma coisa, aí na faixa dos R$8.800, R$9.000. Entre os concorrentes, aí mais ou menos na mesma faixa de preço ou mais baratos, a gente tem o Legion Slim 5i, o Avel A65 Ion e o Gigabyte G5, né? E mais caros, a gente já vai para o Asus G16 e Alienware M16. O Legion Slim vai ser menos trambolho, né? Menos pesadão, né, do que ele. Vai ter um acabamento mais refinado, vai ter o Advanced Optimus, vai ter teclado, né, alto-falantes melhores e também bateria de maior duração. No meu ver, é aquela situação entre você escolher um notebook que é só para jogar ou um que é mais equilibrado, que também vai te atender a outras tarefas, né? Como, por exemplo, trabalhar ou talvez você prefira aí, né, um notebook mais bem acabado, né, mais refinado, que o Legion, né? Realmente é mais refinado do que o Storm. A outra opção é o Avel A65 Ion, que é um pouco mais barato, né? É um pouco mais portátil também. Tem desempenho próximo a ele, só que vai ser mais esquentado, né? E também não vai ter o desbloqueio pelo Windows Hello. Também temos o esquecido Gigabyte G5, né? Esse aí tem a RTX 4060 mais barata do Brasil, já ficou até por menos de R$7.000, né? Só que é aquele barato que talvez saia caro, né? Porque ele corta até demais, né? Você vai ter uma tela de notebook gamer de entrada, você vai ter um acabamento de notebook gamer de entrada, você vai ter um processador bem mais antigo, enfim, ele vai ter um desempenho um pouco inferior aos outros notebooks, vai ser um notebook barulhento. Eu não acho que ele vale, né, o que ele custa, porque geralmente ele está na faixa dos R$7.500. No meu ver, ele tinha que estar na faixa dos R$6.000 para a gente considerar. Outra opção, pessoal, é o Alienware M16, que infelizmente eu não testei. Esse vai estar custando na faixa dos R$11.000, R$12.000, geralmente mais para os R$12.000, né, sem promoções. Ele vai ser um notebook bem mais pesado do que o Storm Go, pesando mais de 3 kg, e também vai ter um desempenho inferior. Então você vai ganhar aí no acabamento, vai ter mais tecnologias, né? Ele vai ter o Advanced Optimus, enfim. Você vai ter mais refinamento, assim como você tem no Legion, certo? Mas, nesse caso, você vai pagar bem a mais por isso. Por fim, a gente tem o Asus G16. Esse, assim como o Alienware M16, tem um Core i9, então vai ganhar do Storm Go no processador, mas também vai ficar abaixo dos jogos, já que o Storm Go consegue um TGP mais alto. Mas aqui no G16, ele também vai ficar atrás na tela, né? Que infelizmente é uma tela Full HD, mas no restante dos aspectos ele também será um notebook mais refinado, com mais tecnologias. No mais, pessoal, é isso, né? O Storm Go é aquele notebook que vai atender aí o pessoal que quer usufruir do real desempenho da RTX 4060, né? Que são poucos os notebooks aqui no Brasil que entregam, né? Ele vai entregar, apesar de não entregar tudo com o pacote, né? Ele é realmente o notebook que foca no desempenho da RTX 4060. Também tem um excelente desempenho no processador, obviamente. Tem uma tela razoável, mas nos outros pontos ele sai cortando ali e aqui. Então, é aquele notebook realmente para quem quer focar em jogar. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.